de Vida e Saúde, tudo bem com você? Eu espero que possa ficar ainda melhor a partir de agora. O programa está só começando, fica aqui comigo e presta atenção na sua vida. Tudo aquilo que a gente falar aqui pode servir para você e pode servir para transformar a sua vida. Você pode interagir com a gente a hora que quiser, acesse o nosso Facebook, você pode seguir a gente pelo Instagram, você pode também acessar a nossa página para compartilhar as receitas, para preparar alguma coisa interessante aí na sua casa. E o nosso canal no YouTube também está à sua disposição, se inscreve lá para receber as dicas e vídeos e novidades do Vida e Saúde sempre à mão, a hora que for mais conveniente para você. Antes de começar o programa de hoje, eu quero convidar você para refletir um pouquinho num trechinho de uma meditação antiga, mas muito bonita. A meditação se chama Refletindo a Cristo e o trecho que eu escolhi para hoje diz o seguinte: o testemunho silencioso de uma vida sincera, desinteressada e pia exerce influência quase irresistível, manifestando em nossa vida o caráter de Cristo. Com ele cooperamos na obra de salvar almas. Somente revelando em nossa vida o seu caráter é que podemos com ele colaborar. Que você seja realmente um espelho de Cristo hoje e que você possa brilhar por ele. O programa está só começando, você sabe que sempre tem receita boa por aqui, boa porque não só é gostosa, mas também é saudável. E a de hoje é esse delicioso mousse de maracujá. Dá uma olhadinha, a gente fez aqui uma preparação, arrumamos bonitinho aqui. Se inspira e faz em casa, você também pode fazer bonito. O importante é fazer saudável. Olha só o que você vai precisar para essa receita, anota aí. Muito simples, 500 gramas de tofu, e a gente está usando aquele tofu mais firminho, 200 ml de suco de maracujá integral, você pode fazer em casa ou comprar daquele pronto, açúcar demerara a gosto, e um pouquinho de semente de maracujá ou da fruta in natura para a gente decorar. É só isso que vai na nossa receita. Gostou? Não deu para anotar agora? Não tem problema. Daqui a pouquinho você acessa o nosso blog e lá vai ter as quantidades e também o passo a passo dessa receita que eu ensino aqui daqui a pouquinho. Nós temos aqui dois convidados especiais para falar sobre um assunto que merece a nossa atenção: higienização bucal. Dr. Juan Barrientos, vou falar com sotaque da Bolívia. Doutor é coordenador do curso de odontologia da Faculdade Adventista da Bahia e é protesista também, essa é a sua especialidade, doutor. Obrigada por participar, viu? Obrigado pelo convite, estamos uma vez aqui e estamos à disposição para vocês. Tá certo. Temos aqui também o Dr. Kendall Ferreira, que é dentista também, coordenador assistente do curso de odontologia da Faculdade da Bahia e é ortodontista, é isso? Isso. Doutor, obrigada por participar com a gente. Eu que agradeço. E quero que vocês mandem o nosso abraço aqui lá para a Faculdade Adventista da Bahia. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar a gravação e eu fiquei muito feliz de saber que a faculdade tem o foco sim no ensino, na excelência do ensino, mas que os alunos têm uma pegada, têm assim um desejo muito grande de servir, inclusive como missionários. Só adventista pode estudar na Faculdade Adventista da Bahia? Fala para mim, Dr. Juan. Não, o convite é feito para qualquer aluno, qualquer pessoa que está interessada em fazer odontologia. Tá? Claro que a nossa missão lá, o nosso curso, o foco do curso é sermos dentistas missionários. Mas também existe uma exigência básica, mínima, que estamos colocando para atingir o nível profissional de qualquer maneira, né? Então, temos que abrir o convite. Eu queria mandar um saludo específico para nossos alunos. Queridos alunos, temos duas turmas, tanto agora começar o segundo semestre desse ano, né? Nossos alunos que estão chegando, voltando para iniciar esse segundo semestre. Um grande abraço para cada um de vocês. Você também quer mandar uma saudação, um salve aí para alguém, Dr. Kendall? Para os alunos, lógico, né? E só falando da missão, é interessante, quando você propõe qualquer tipo de atendimento comunitário, eles abraçam muito rápido a ideia. Eles gostam mesmo disso. Então, um abraço para os alunos. Segundo, quarto semestre, para os professores também, né? Tá certo, tá certo. Um abraço aqui do Vida e Saúde para você, então. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da Faculdade Adventista da Bahia, você pode acessar o endereço que está aparecendo aqui na sua tela para conhecer e, quem sabe, até fazer uma visita e, quem sabe, fazer parte ali do corpo de alunos ou de professores dessa faculdade. Bom, assunto de hoje é higienização bucal, mas antes a gente vai preparar aqui uma sobremesa saudável, tá, gente? Vocês gostam de maracujá?
Muito. Mais ou menos. Eu senti que o Kendall ficou meio assim. Não, eu gosto. E aí, ainda mais que eu vi que a sobremesa... E eu vi que a sobremesa sua é diferente. Eu tô curioso para saber, porque ela não Ela tem os leva o tofu. É, O leva tofu não é um ingrediente muito usado em sobremesa. Vocês já comeram tofu alguma vez na vida? Eu já comi. Mas eu comi pro salgado. Tá. Não pra sobremesa. E você, Dr. Juan? Já comi, mas sempre também em comida, nem salgada. Salgado. Bom, o tofu é aquele queijinho de soja que é sem sabor nenhum. Ele, se você compra ele e come ele puro, você provavelmente não vai achar graça nenhuma. Mas ele pode ser usado tanto para receitas doces como salgadas. É o que a gente vai ver hoje aqui. Ele vai substituir aqueles ingredientes que a gente tenta evitar. Creme de leite, leite condensado, enfim, ingredientes à base de origem animal, porque a gente sabe que hoje em dia não são mais tão saudáveis. E a gente tenta evitar, sim, o consumo desses alimentos. Olha, para nossa receita a gente vai usar o tofu mais firme. E normalmente eu coloco o tofu para ferventar um pouquinho antes de usar. Sempre quando eu compro, eu gosto de deixar ali uns 10 minutinhos fervendo. Tiro da água quente, deixo esfriar e posso deixar na geladeira com mais tranquilidade, porque ele vai ter uma durabilidade maior. Então, a gente vai simplesmente adicionar. Vou usar essa espátula aqui. O tofu, que tá firminho, é ele que vai dar a consistência do nosso mousse. A nossa mousse. Meio quilo de tofu. E aí, eu comprei o maracujá azedo. Fiz o suco, coei. Tô usando o suco aqui, suco de maracujá. E agora, vou adoçar com mais ou menos 4 colheres de açúcar. Vai com calma com o açúcar aí em casa, porque eu estou usando açúcar demerara aqui. Se você quiser usar mel também, pode usar mel. Mas para ele não ficar enjoativo, apesar do maracujá ser uma fruta azedinha, ele também pode estragar se a gente adoçar demais. Então a gente vai bater até triturar bastante e ele vai começar a ficar com uma textura mais airada. Vou aumentar a potência. Essa batida tem que ser bem feita, porque o açúcar demerara ele é mais grossinho. Então, se eu bater bastante, ele vai diluir bem. E aí não vai ficar com aquelas pedrinhas depois. Essa é aquela receita que você precisa de um pouquinho de fé. Parece que vai ficar mole demais, que não vai virar. Mas quando a gente coloca na geladeira, é que ela vai adquirir essa consistência assim, olha. Mais firme. Mais firmezinha. Vamos ver se já deu. Já deu. Tá bonito, tá cremoso, olha. Tá airado. Tá um pouco mole, mas é na geladeira que ele vai ficar firme. Vamos provar se o açúcar ficou bom? Perfeito. Vai ficar bom isso aqui, hein? Agora eu vou levar nas tacinhas em que eu vou servir. Se você quiser fazer de um dia para o outro essa receita, pode fazer. Pronto. Agora a gente vai enfeitar com um pouquinho de maracujá. A semente de maracujá dá aquele toquezinho mais rústico para a receita, crocante, junto com o creme, olha só. Olha. Tá vendo? É daquelas receitas também que levam 5 minutinhos que dá para impressionar, né, Dr. Kendall? Não, e o bom que se não chegou visita em casa, dá pra, enquanto você conversa, você prepara, faz, não dá pra servir. É isso mesmo, essa é a prática. proposta. Vou deixar gelando então.
Em casa a gente pode deixar gelando por mais ou menos 4 horas, até ficar bem firme, tá? E eu vou deixar o que já está pronto aqui, mas para a gente conversar um pouquinho sobre higienização bucal. Com qual idade a gente precisa, será, começar a se preocupar com higienização bucal dos filhos? Dr. Kendall, você que tem crianças pequenas ainda, como é que funciona, como é que você fez em casa? Então, primeira coisa, você falou o termo certo, higienização bucal ou higienização oral, porque algumas pessoas perguntam que idade precisa escovar o dente, quando tem dente, mas antes, quando não tem o dente, tem só o roletinho gengival. Então, o ideal é que a mãe tenha uma orientação desde a gestação. Quando a criança nascer, vai saber se tem a formação direitinha do palato, do lábio, está tudo certo. E aí a mãe vai fazer a higienização após a mamar e vai tirar qualquer resíduo que fique nos roletes gengivais, na bochecha, na língua, pode ser com uma gaze umedecida em soro, pode ser com uma fraldinha limpa. E aí começou a aparecer os dentinhos, aí tem as escovas infantis, né, pequenininhas. Existem dedais que tem as cerdas para você fazer essa higienização. O mercado tem muita coisa disponível já hoje. Bastante, assim. E lá em casa a gente queria criar um hábito nas crianças. Aí eu combinei com a minha esposa. Elas já entendiam o que a gente falava. Então a gente comprou uma escova colorida que chamava atenção. Parecia um brinquedinho, mas era uma escova. E eu combinei com a minha esposa. A gente vai escovar o dente. Elas vinham atrás, são 2 gêmeas, né? E a gente vai escovar o dente como se fosse a melhor coisa do mundo. E a gente começou a escovar e elas assim, atentas. Quando a gente terminou e deu escova, elas tomaram gosto. Então, criança vê, criança faz, né? Ela faz. E aí, ela não tem empunhadura ainda, ela não tem coordenação motora. Mas a gente deixa elas brincarem um pouquinho, brincava um pouquinho, escovava. No final, fala assim, agora o papai vai dar uma geral, vai terminar. E até hoje, elas têm 8 anos, no final, às vezes vão lá, papai, confere aqui, dá uma geral. Mas o pai e a mãe é fundamental no começo da escovação. Agora, quais outros hábitos, Dr. Juan, são necessários para se manter essa higienização? Bom, como nós comentamos no anterior programa, conhecer as estruturas bucais são muito importantes. Se vamos falar especificamente de dentes, higienização dos dentes, cada dente tem uma forma diferente. Alguns são mais achatados, outros são mais quadrados. Pode mostrar no modelo aqui, né? Também. Então, nós vemos que os dentes da frente, eles são mais achatados, sim, são mais planos, mas os dentes de trás são mais quadrados. Então, a escovação com certeza vai ser também de maneira diferente. Se nós temos uma escova, os dentes da frente normalmente precisam de um movimento ou circular ou horizontal, de acordo com a facilidade de cada um. Existem técnicas, o dentista orienta de maneira específica para cada pessoa, mas em resumo, qual que é a recomendação que podemos fazer? O movimento não é necessariamente ser tão grande. Não preciso escovar todos os dentes de uma passada só. Poucos dentes, pouca pressão, porque a escova faz o seu trabalho. Não preciso apertar a escova demais contra os dentes, deformando a escova para ter uma melhor higienização. Tá? Então, esses movimentos pequenos, pressão leve, tá? E que incluam o dente inteiro. Tá. Né? O dente inteiro. Os dentes da frente, temos que escovar a parte da frente e a parte posterior, a parte de trás. Os dentes posteriores têm 3 lados. O lado de fora, o lado externo, o lado que mastiga e o lado interno. Dentro. Tá? Que às vezes esse lado de dentro é muito descuidado, né? Porque a gente somente mostra, né, no sorriso a parte externa. E aqui nos atrapalha alguma coisa para morder. Então temos que lembrar-nos dos 3 lados. Agora, aqui entre os dentes, onde que a escova tradicional não entra, nós precisamos de um outro elemento, que é o fio dental. Né? O fio dental, normalmente, ele precisa ser utilizado... Olha, um bom dentista tem sempre o fio dental no bolso, viu, gente? O fio dental, ele tem muitas marcas, muitas preferências, mas o que nós utilizamos, normalmente, uma distância mais ou menos de uns 25 a 30 centímetros de fio, enrolados sempre em algum dos dedos. Existem dispositivos que fixam o aparelho,
Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de motora na mão Certo. para poder utilizar ou a escova ou o fio. Existem dispositivos no mercado que podem auxiliar nessa técnica. Então, uma vez que utilizamos na mão, nesse caso, vamos utilizar esse modelinho aqui nosso. Acho que a gente precisa, deixa eu colocar aqui, pode fazer, doutor, agora a demonstração. Esse fio dental, ele precisa higienizar o espaço entre os dentes, mas ao mesmo tempo higienizar o espaço que está por debaixo da gengiva. Ah, tá. Existe esse detalhe de conhecimento. A gengiva não está totalmente aderida ao dente desde o começo. Na maneira natural, na maneira sadia, fisiológica, a gengiva está ligeiramente à borda da gengiva. Esse pequeno colarcinho da gengiva está separado, sobreposto ao dente. Então, aqui ele fica como se fosse um bolso, onde que o alimento pode ficar. Externamente, a escova termina eliminando, mas entre os dentes, é necessário que o fio possa entrar debaixo da gengiva, para um dente e depois, no mesmo espaço, para o outro dente. Certo, muito então, didático. Cada dente precisa de o dente da frente e o dente de trás. Certo. E existe um momento ideal de passar o fio dental? Toda escovação precisa ser acompanhada do fio dental, Dr. Kendall? O ideal é que seja do fio dental. Não existe uma regra certa, mas eu penso que da maneira mais lógica o fio dental deve ser passado antes da escovação, porque você vai remover um resíduo, esse resíduo pode ir para frente do dente, depois você tira na escovação. Acho que uma dica prática, quando o professor Juan falou da escovação, quando a mãe quiser contar, faz uma contagem na escovação. Ele falou, você pega grupos pequenos de dente. Então, quanto tempo eu tenho que escovar? Você faz uma contagem, por exemplo, conta até 10. Certo. São 10 segundos. Então, até de idade para você ensinar para uma criança. Você vai escovar essa região. Na criança, você pode ensinar a escovar em formato de bolinha. Então, você fala para ela contar. Você conta até 10, ela vai contando. Quando ela terminar, ela passa para outro grupo de dentes que não... Certo, bacana. Então, ela cria uma rotina na escovação. Começa de um lado, vai para outro, depois embaixo, atrás dos dentes. E aí a escovação também da língua, que é super importante, senão fica aquela língua esbranquiçada. E o fio dental, lógico, o fio dental antes. O enxaguatório bucal também, né? Você pode usar depois. Agora, você estava falando sobre como ajudar os filhos também. Até que idade o pai tem que supervisionar e tem que fazer essa higienização dos filhos? Acho que vai depender muito da coordenação motora. Mas, assim, é sempre bom você verificar a escovação. Muitas vezes a criança vai lá, coloca mais pasta do que o efeito que ela pode fazer na escovação. Então, ela chega e mostra para o pai, olha, estou com um hálito bom e tudo. E uma outra coisa, quando chega na parte da adolescência, que aí já tem coordenação motora, mas aí não tem tanta vontade de escovar o dente. Olha, tem gente que tem medo de ir pro dentista e hoje, especialmente as crianças, mas tem muito marmanjão que tem medo também de dentista. E hoje em dia existem clínicas diversas, especializadas para atender essa demanda de pessoas com resistência ao dentista. A gente vai acompanhar agora uma matéria que a Rafaela Martins preparou pra gente sobre uma dessas clínicas que tem atendimento especializado. Ir ao dentista não é uma tarefa muito difícil para nós adultos. Já para as crianças, uma simples ida ao dentista pode ser super assustador. Mas então o que fazer para deixar eles à vontade nesse momento? É um desafio. Hoje a gente tem que distrair. E quanto menos a criança perceber que ela está num ambiente odontológico, numa clínica, melhor, porque realmente ela fica mais à vontade. Um exemplo prático disso é o Ateliê Oral Kids, um espaço criado para garantir que a criança se sinta à vontade na tão temida ida ao dentista. Nós percebemos essa tendência, de termos que interagir mais com as crianças há uns 3 anos atrás, mais ou menos, e nós concebemos um espaço específico para isso, Com o objetivo, então, de trazer mais diversão para a criançada, o Ateliê Oral Kids criou esses personagens. Pois é, essa daqui, por exemplo, é a Rainha Escova e que tem feito muito sucesso aqui no consultório. A criação desses personagens foi de uma maneira bem diferente e interessante, Porque como a gente fala no mundo das crianças, como será que é esse mundo? Então a gente fez uma ação para tentarmos descobrir o que foi isso.
E como que isso aconteceu? A gente pediu que as crianças, né, na cabeça delas, desenhassem o que elas achavam pertinente ao mundo do dentista. Então elas desenharam escovas, contando história, né, da rainha escova, então associavam a halitose, então elas desenhavam o personagem que seria o Bafon, enfim. Eles foram da cabeça deles criando essas histórias e a partir dessas histórias e dos desenhos que eles fizeram, nós então levamos para uma artista que confeccionou, né, aqueles desenhos e a gente materializou isso em personagens. Então hoje os dentistas contam essa versão, né, de como isso foi construído com uma linguagem realmente das crianças, ou seja, como as crianças imaginavam. Mas para que realmente as crianças não carreguem traumas para o resto da vida, os pais precisam se atentar na hora de levar seu filho ao dentista. É muito importante para os pais, então, eles entenderem que não só o profissional tem que estar preparado, mas também o ambiente tem que ser favorável para que os seus filhos, né, eles possam se sentir acolhidos, ou seja, ele praticamente está tendo uma extensão da sua casa para um ambiente profissional e clínico. Se nós fôssemos resgatar como nós vivíamos e como tivemos experiências passadas, normalmente a gente associava a barulho, a dor, a injeção, a agulha. Isso a gente acaba convivendo com os adultos, né? As pessoas de terceira idade que hoje carregam toda essa bagagem. Então o que a gente quer é que as crianças de hoje não sejam os adultos de amanhã, como nós temos esses adultos hoje, com medo, com receio, que muitas vezes a gente tem que levar muito mais tempo, tem que ter técnicas alternativas, alguns só fazem tratamento com sedação, ou seja, eles têm que estar num estado de consciência diferente para eles poderem se tratar. Então, os pais entendendo isso, fica mais fácil, porque eles já começam mais cedo a trazer os seus filhos para que os filhos tenham essa ambientação. Que bacana, olha só quanta coisa existe para ser feita ainda. E eu quero agradecer ao pessoal do Ateliê Oral A, eles mandaram um livrinho muito bacana aqui, eu quero ler só um trechinho, olha que bacana. Quando um dentinho se despede da boca, todos os outros ficam pedindo carinho e atenção. Tudo que eles querem é ser muito mimados. Escovação várias vezes, flúor, fio dental e tratamento de estrela. Nessas horas, só chamando um super-herói exterminador de bactérias e dono de um raio hiperbranqueador, o dentista. O João Cabeça de Tatu, aí ele termina aqui falando um pouquinho da história que foi contada nesse livro, mas existem assim inúmeras ferramentas justamente para suavizar um pouquinho esse trauma do dentista que deve ficar no passado, né? Se a gente cuidar direitinho da boca, se a gente fizer usar o que a gente tem disponível, provavelmente esses traumas vão diminuir cada vez mais, certo, Dr. Juan? Com certeza. Já não tem mais essa odontologia que antigamente era ir a dentista era sinônimo de dor. Já realmente essa imagem tem se quebrado muito com essas novas ajudas que hemos recebido da parte pedagógica, psicológica, né? E das disciplinas. Eu sempre acredito que se nós cuidarmos muito bem dos dentes das crianças, nós teremos adultos saudáveis. E falando justamente sobre isso, os dentes de leite são muitas vezes deixados de lado, são alvo de descaso, porque justamente eles vão ser substituídos. O descaso com esses dentes de leite podem afetar os dentes permanentes? Sim, com certeza. Os dentes permanentes, eles convivem, eles se formam sob os dentes de leite. Então, se um dente de leite, um dente descido, né, na realidade, dentro do termo odontológico, ele sofre uma cárie, um processo, como nós mostramos na semana passada. Um processo de destruição muito grande que comprometeu a polpa e essa infecção pode terminar na raiz do dente. Logo abaixo do dente de leite vai estar o dente permanente. Então, uma infecção pode terminar ocasionando alguma alteração, algum processo de malformação ou de alteração naquele dente permanente no momento da formação dele. Dr. Kendall, e alguns dentes não, o dente que nasce logo depois do dente de leite, o primeiro molar,
ele também pode ser muito facilmente confundido com um dente de leite. E aí tem problema. A dentição decídua ou dente de leite, normalmente ela finaliza com 24 meses, 2 anos. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ok. E as pessoas geralmente pensam que todo dente que vai nascer, ele vai substituir um dente de leite. O primeiro molar, quando nasce, é o primeiro dente permanente que nasce, geralmente o inferior, ele não é um dente substituto, ele não substitui. Então ele nasce, então às vezes chega no consultório e a mãe fala assim, não, mas esse aí é de leite. Aí a gente explica, não, não é de leite. Ele fala, não, mas não caiu nenhum para ele nascer, mas não precisa. Então ele é um dente que às vezes, por essa cultura de deixar o dente de leite meio de lado, ele sofre com isso. E teve uma pesquisa no Brasil que fizeram que o dente permanente mais perdido por cárie era o primeiro molar inferior. Olha só. Justamente por causa desse descaso. Mostra pra gente, só pra gente ter uma ideia, os papais, mamães, os cuidadores aí, qual é o primeiro molar então que você tá falando, se referindo? Essa é marcada de dentes permanentes. Ok. Então, já não tem... Mas seria na posição, para os pais entenderem. Então, se a criança tem mais ou menos 6 anos de idade, ela tem os dentes pequenininhos. Certo. Vai ser o dente grande que vai nascer atrás. Ele é o tamanho dele é desproporcional e a coloração dele é um pouquinho diferente. Os dentes de leite são um pouco mais branquinhos, ele já é um pouco mais amarelado. E ele realmente ele é bem grande, dá para perceber, incomoda às vezes a criança quando vai nascer. Gente, o fato é que é o seguinte, se você não acostuma, se não se habitua a limpar, a escovar e higienizar os dentes que vão ser trocados, dificilmente esse hábito vai ser fundamentado depois com os dentes permanentes. Então é sempre bom começar antes dos dentes nascerem, né, não, doutor? É verdade. Olha, vamos experimentar o nosso, deixa eu pegar a bandejinha aqui, o nosso mousse de maracujá. Vocês podem ir para a mesa que a gente vai agora degustar essa delícia. Mousse de maracujá, a gente já fez com antecedência, ele é feito com tofu. Vocês estão curiosos para provar o tofu doce? Eu tô. Com certeza, tá? Então o Dr. Kendall vai primeiro, pode se sentar. Dr. Juan, e me digam o que acham. Lembrando que depois de cada vez que você come, é necessário escovar os dentes. Eu tô aqui com a polícia aqui por perto, não posso vacilar, né, gente? É isso. Com certeza. Falando de doces e escovando o dente sempre. Tem que escovar o dente. Eu sou suspeita. Eu amei. Mas o tofu não tem gosto, né? Ele só dá Ele dá essa consistência. textura. Bom mesmo. Dr. Juan. Olha, o sabor não tem diferença com o tradicional. A consistência também. Eu gostei muito. Ah, então tá bom. Então fechou. Olha, isso é vida e saúde. A gente fez aqui uma receita super simples, rápida, mas mais importante de tudo, saudável. A gente deseja tudo de bom pra você. Cuida aí dos seus dentes e você vai ter uma boa saúde. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. E aí, você gostou do que assistiu? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui, assine o nosso canal e fique por dentro de todas as novidades do Vida e Saúde.